município de Cabo Frio. Lembrando que hoje é o dia 31 de março, o último dia do mês de março. E a gente, esse mês, dedicou aí boa parte da nossa pauta entrevistando mulheres empoderadas, mulheres que têm uma experiência importante para dividir conosco, e a escolhida hoje para estar conosco era para ter vindo semana passada, mas eu expliquei para você, né? A gente se atrapalhou um pouquinho na confirmação da agenda, mas hoje a gente conseguiu trazer a doutora Jéssica para a gente conhecer um pouquinho mais dela, da carreira dela e dos desafios de ser procuradora-geral do município de Cabo Frio, trabalhando para um prefeito que é advogado e já foi procurador de 2 cidades. Primeiro, dar bom dia à Jéssica e agradecer por você ter cedido um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente. Obrigada, querida. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Renato. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom dia a todos os ouvintes. E espero trazer um pouquinho aí do meu dia a dia, para que vocês possam conhecer um pouquinho. Antes da gente falar com a Jéssica, a gente vai falar com a Jaque para saber como é que vai ser a previsão do tempo para esta terça-feira, dia 31 de março de 2026, o último dia de março. Tá voando. Opa, peraí, Vini, bota de novo aí pra gente ver a Jaque falando, me dá o retorno aqui também dentro do estúdio. Tchan, vamos lá? Bom dia, queridos amigos ouvintes e telespectadores da Rádio RCFM. Hoje, terça-feira, 31 de março, a atuação de um VECAM. O que é VECAM, Jaque? É um sistema de redemoinhos de ventos em altos níveis da atmosfera que influencia o tempo no país, principalmente no Sudeste. Esse sistema costuma trazer sol no centro e chuva nas bordas, e é justamente essa instabilidade que atinge a nossa região. O dia será de muita nebulosidade, esse mormaço durante o dia e 80% de chance de chuva, principalmente após as 18 horas, segundo os modelos meteorológicos. As temperaturas ficam mais amenas, com mínima de 23 graus e a máxima de 27 graus, trazendo aquela sensação de clima mais fresco, inclusive com friozinho durante a madrugada. É o climinha do outono. Para quarta e quinta-feira, a previsão de ventania. Já o final de semana já mostra uma mudança e indica tempo mais firme, um cenário de um feriadão do jeito que a gente gosta. Vamos ficar na torcida. Eu fico por aqui com a previsão desta terça-feira e volto com vocês aí do estúdio. Que suas palavras sejam santificadas nessa Semana Santa, ô Jaque Duarte, porque final de semana, poxa, não é justo, né? Final de semana, feriadão, prolongado, não pode chover, tem que fazer aquele sol pra gente poder curtir uma praia, os turistas virem, o faturamento aumentar, esse que importa. Nós somos uma região que vive basicamente da economia do turismo, então é importante que o final de semana seja ensolarado. Vamos agora, então, bater um papo com a nossa convidada, a doutora Jéssica Guimarães, procuradora do município de Cabo Frio. Ela que vai contar primeiro pra gente um pouquinho da sua história, Jéssica. Seja bem-vinda à nossa rádio e diz pra gente como que Jéssica escolheu para si a carreira de advogada. Eu imagino que quando você era garota e escolheu ser advogada, não imaginava que fosse ser procuradora da cidade de Cabo Frio, procuradora geral, né? Renata, assim, eu passei por A decisão, na verdade, de fazer direito, ela não surgiu desde a minha infância, né? Isso foi construído ao longo da minha vida. Poucas pessoas sabem, mas eu já fiz administração, né? Mas não concluí a faculdade. Na época eu tinha um salão de beleza, comecei a trabalhar muito nova. É mesmo? Comecei a trabalhar com 16 anos de idade, já montando o meu primeiro salão. É mesmo? Então você também é cabeleireira? Sim. Sabe fazer escova? Sei fazer tudo. É mesmo, menina? Olha aí, ó, você vê como é que mulher, Vini. Mulher joga nas ondas. Mulher, sim. E ainda cuida de filho, ainda assovia, ainda malha, ainda... Vou te falar. É verdade. A mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e eu posso dizer isso fielmente. Eu tive salão de beleza aqui em Cabo Frio mesmo, já alguns salões de beleza, tinha inúmeros clientes. E aí, eu quando decidi fazer a faculdade, no final mais ou menos ali da faculdade, eu decidi fechar o salão porque eu não conseguia conciliar ambas as profissões, né? Até porque era muito difícil. Se eu decidisse me dedicar ao direito, não iria conseguir me dedicar também ao salão. Teve que fazer uma escolha. Eu tive que fazer uma escolha. Foi difícil porque eu tinha muitas clientes que viraram amigas, né? E que são minhas amigas até hoje. E não foi uma escolha fácil, mas a gente, às vezes, na vida, precisa escolher para fazer bem feito aquilo que a gente escolhe. Concordo. E foi isso que eu fiz. Porque eu acho que se eu fizesse ambas as coisas, eu não faria nenhuma e nem a outra bem feito.
A prova de que você fez uma boa escolha é o cargo que você ocupa hoje, que é um cargo... Sim. Eu posso estar enganada, mas pouquíssimas mulheres... acho que foi segunda, primeira, eu não sei. Você foi a primeira procuradora? Eu acho que teve uma outra procuradora, mulher, por pouco tempo. Acho que Tereza Tenan. Isso, foi por pouco tempo. Eu acho que Tereza Tenan ficou ali pouco tempo, procuradora-geral do município. E acho que você é que está mais tempo, realmente. Então, é a segunda mulher. E olha que Cabo Frio é uma das 7 cidades mais antigas do Brasil, Vini. Mas é a segunda vez que uma mulher comanda o corpo de advogados que defendem os interesses da Prefeitura de Cabo Frio. Não é isso, Jéssica? Isso, é o papel da Procuradora-Geral, é justamente liderar esse grupo. Sim. E hoje são quantos profissionais que atuam com você dentro da Procuradoria que você lidera? Renata, a gente tem uma média de 78 funcionários. Todos advogados? Não, nem todos são advogados, né? Os procuradores necessariamente precisam ser advogados, né? Que nós temos 24. Mas os outros servidores não necessariamente são advogados, mas os assessores precisam ter ali um conhecimento jurídico. Mas a minha equipe é muito boa, uma equipe muito competente, uma equipe muito dedicada e principalmente uma equipe que gosta do que faz. Eu acho isso muito importante, você gostar do que faz. Muitas pessoas às vezes brincam comigo que eu saio da procuradoria muito tarde. Às vezes eu saio da procuradoria meia-noite, já saio da procuradoria 1h da manhã. Sério? Seríssimo. Caramba! E assim, a gente não percebe a hora passar, Renata, porque eu sempre falo isso. Quando a gente gosta do que faz e faz aquilo com amor, não é sacrifício estar ali pra mim. Então, assim, o difícil é só conciliar realmente a minha vida pessoal, às vezes, com o trabalho. Mas a gente dá conta, vai dando um jeito aqui, um jeito ali. E o Thiago também me ajuda muito, que é meu marido. Quando ele também tem uma vida muito corrida. Ele também é advogado, também né? é advogado, já foi procurador de vários municípios, geral. E sabe como é que é a correria. Então, a gente vai sempre se ajudando. Quando não tem um, tem o outro. E a gente vai fazendo isso. Mas eu tenho muito orgulho da equipe. A equipe é uma equipe muito qualificada, uma equipe que gosta do que faz. E eu acho isso muito importante. Agora, o desafio também dobrado, porque você, além de ser a segunda mulher, se não me falha a memória, a comandar a procuradoria, ainda é procuradora de um prefeito que é um dos melhores advogados que nós temos no estado do Rio de Janeiro e que, diga-se de passagem, já foi procurador de pelo menos 2 cidades aqui da região. Então, como é que é despachar com o Serginho? Ele é exigente, ele é chato, ele bate cada ponto com você? Como é que é? Como é que é a questão? Olha, Renata, eu quando aceitei o desafio tive essa mesma reflexão, né? Eu falei assim, nossa, mas o Serginho ele é advogado, né? Já foi procurador, inclusive já foi procurador em Cabo Frio também. E aí eu falei assim, é um desafio, né? Além de assumir esse papel, né, tão importante, que é o jurídico, né, do município, coordenar o jurídico do município, a gente tem ainda a figura do prefeito como advogado. E aí eu sempre tive o cuidado, né, isso eu sempre fiz durante a minha carreira, em tudo que eu ia, se eu fosse despachar com o juiz, ou se eu fosse atender um cliente, de sempre entender muito bem aquele tema que eu estava tratando. E essa minha preocupação se dobrou, né, em virtude do Serginho ser advogado, do prefeito ser advogado, para justamente quando ele me questionar e ele faz isso, eu já saber na ponta da língua uma resposta. Então, sempre quando ele me pede, vai despachar alguma coisa sobre um tema, eu procuro, assim, esmiuçar todo aquele tema para que quando eu vá despachar com ele, já que o tempo é muito escasso, ele tem uma vida muito atribulada, são vários assuntos e vários temas, eu poder levar isso para ele da forma mais resumida possível para que ele possa entender. E aí é bom porque rapidamente ele consegue entender, porque ele já tem, né, essa questão jurídica, né, que ele é advogado, então é muito mais fácil para ele absorver aquilo que eu estou falando do que talvez um outro prefeito que não tem conhecimento jurídico. Não, tem vantagens e desvantagens, né? Agora, Jéssica, você, enquanto pessoa, a Jéssica Guimarães, não a doutora, como é que quando você para e olha para essa garota que teve lá um salão de beleza e hoje está ali à frente de um cargo tão importante para uma das cidades mais importantes do estado do Rio de Janeiro, você tem noção, você se apercebe dessa questão, dessa missão, da importância desse cargo, não só do ponto de vista o quanto isso é uma vitrine para você, mas a responsabilidade de ser a segunda mulher num corpo técnico tão exigido, né? Então, Renata, eu assumi a procuradoria com muita naturalidade, sabendo que eu sempre tentei fazer o melhor
naquilo que eu me propus a realizar na profissão. Então, assim, acho que às vezes eu até demoro a cair um pouco a ficha, porque eu ajo como algo muito natural para mim. Eu não consigo ter muito essa visão, eu sou procuradora-geral do município de Cabo Frio. Eu trabalho com muita responsabilidade. Isso, para mim, é uma certeza, que eu tenho muita responsabilidade naquilo que eu faço. Eu cobro muito da minha equipe, principalmente daqueles que estão na linha de frente ali da Procuradoria, que são os procuradores-chefes, que coordenam os seus setores. A Procuradoria, ela tem muito trabalho, muito mais trabalho do que as pessoas possam imaginar. Por ser, né, um órgão técnico, a gente não aparece muito como as outras secretarias, né, que né, são mais visíveis. Então, Secretaria do Turismo e... Tá o tempo todo na rua, dando entrevista. O tempo todo. E a Procuradoria não, porque ele é um órgão técnico. Muito silencioso. Muito silencioso. Então, é um órgão de bastidor, né? Mas nós temos muito trabalho. Todas as secretarias passam pela Procuradoria. Então, você imagina o quanto de trabalho que a gente não tem, né? Extrajudicial e judicial. E você como é que flui o diálogo entre você e os secretários? Flui bem? Eles respeitam sua autoridade? Flui muito bem, Renata. Eu nunca tive problema com nenhum secretário com relação à falta de respeito por ser mulher ou achar que não tinha que seguir aquela determinação. Muito pelo contrário. Eles respeitam muito quando eu dou algum tipo de opinião ou quando a Procuradoria faz alguma análise jurídica de determinado caso, que eles tenham alguma dúvida. Então, assim, eu sou bem feliz com a equipe de toda a prefeitura, todos me tratam com muito respeito. Eu acho que isso vem também de uma postura, né, que eu sempre tive uma postura no meu trabalho de demonstrar não só a minha seriedade naquilo que eu faço, mas tentar ser o mais técnica possível. É lógico que todos os dias a gente está aprendendo e eu faço isso, Renata, constantemente. Eu procuro me qualificar constantemente. Nesse período de 1 ano, a Procuradoria já passou por 4 congressos, né? Os procuradores-chefes, já passou por 4 congressos que a gente foi para poder se especializar. Eu sempre estive em todos, porque é parte de contratações públicas, principalmente. Que é uma legislação que se atualiza a todo instante. A todo instante. E a gente tem jurisprudência do TCU, que muda o tempo todo. Então, eu acho muito importante a gente estar sempre atualizado. Então, a gente busca fazer isso, sempre qualificar os servidores. Nós vamos para um próximo em maio também em Brasília. Então, a gente está sempre buscando fazer isso, qualificar também todos aqueles que trabalham, para que a gente possa ter uma eficiência maior na administração pública. O Brasil tem 5.670 municípios e eu estou querendo saber se temos outros procuradores no Brasil também. Acho que esse desafio é seu para você contabilizar e ver aí que outras também. E aí, a pergunta que eu faço para você nesse mês da mulher... por que nós mulheres não estamos conseguindo ocupar espaços de poder? O que está acontecendo, Jéssica? Você conseguiu, mas isso não é a tônica nesse país. Renata, eu acho assim, eu concordo muito com o que você falou, né, que eu acho que as mulheres precisam realmente ocupar mais espaços de poder, espaços de destaque. Eu acho que a mulher ela tem uma capacidade, não falando mal dos homens, óbvio que não, até porque eu tenho muitos homens que trabalham para mim, mas mais da metade é mulher na Procuradoria. Mais da metade dos meus servidores na Procuradoria são mulheres. Eles até brincam, né? Eles falam que não tem nem como, porque a maioria lá é mulher. Mas eu acho que a mulher ela tem essa capacidade de organização, de ter uma sensibilidade talvez um pouco maior com determinados casos. Não que os homens não tenham, e também existem mulheres e mulheres, né? A gente não pode falar que todas são assim, porque cada uma age de uma forma. Mas eu acho que a mulher, ela precisa sair um pouco de dentro de casa e pensar um pouco em si mesma. Eu acho que o dia que as mulheres pararem para fazer essa reflexão, elas vão conseguir galgar espaços maiores. Porque às vezes ela pensa muito na família, muito dentro de casa, muito no que tem que fazer pelo marido, pela filha, e esquece de si mesmo, Renata. E eu acho que esse é o ponto principal, na minha visão. Eu sempre pensei na minha família, eu tenho uma filha de 8 anos, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar de pensar em mim mesmo, de pensar que eu preciso me atualizar, de pensar na minha carreira, porque a minha filha vai crescer, a minha filha vai ter a vida dela, e o que vai sobrar para mim? A minha carreira. O marido, né, óbvio que eu tenho um casamento muito consolidado, mas eu digo outras pessoas. Hoje, às vezes, você está com uma pessoa, amanhã você não está mais.
E aí, o que você fez da sua vida? Então, eu acho que é essa reflexão que as mulheres precisam ter. Hoje, eu tenho muitas mulheres que trabalham comigo na procuradoria e eu incentivo elas todos os dias a fazerem isso. Às vezes eu sei que é difícil, porque muitas que trabalham comigo são mães também, tem mais de um filho. E aí tem a casa, tem o marido e o filho fica doente e tem que levar o filho pro médico. E é óbvio que eu sou mãe e a sua filha doente, você vai largar tudo e vai cuidar da sua filha. Mas você tem que tentar conciliar. É difícil? É difícil, mas não é impossível. A gente não faz isso. Eu estou aqui e faço tudo isso e é possível, assim como tantas milhares de outras mulheres fazem isso. Então, eu acho que o ponto principal é esse. Eu acho que a mulher tentar olhar para si e falar assim, olha, eu preciso pensar um pouquinho em mim também. Então, eu preciso construir a minha carreira, eu vou cuidar da minha família, mas eu preciso de um tempo para mim. E se tiver um parceiro, conversar com ele, olha só, da mesma forma que você tem a sua, eu também quero ter a minha. Né? E vamos dividir aqui, vamos dividir a tarefa. Lá em casa funciona assim, Renata. Eu divido, assim, não tem essa obrigação e a gente divide tarefa porque eu trabalho muito. Meu marido trabalha muito e a gente tem que ser parceiro. E a gente tem essa parceria, tanto no trabalho, porque nós somos parceiros de trabalho, quanto em casa. Então, acho que é isso. Acho que é fazer essa reflexão. Pensar um pouco mais em si para poder você conquistar espaços maiores, se qualificar, né? Porque aí você vai mostrar de fato que você é competente. Não pelo fato de você ser mulher, mas porque você merece estar naquele espaço. Acho que a autonomia financeira ajuda muito a gente também a ter autoestima para poder sonhar e ir embora, né? Eu sempre trabalhei, né? Desde os meus 16 anos. Pois então, eu sempre fui independente. Eu fui morar sozinha com 20 anos de idade, eu já pagava o meu aluguel, pagava a prestação do meu carro, já era independente. Então, isso realmente é muito importante. Bom, agora vamos falar um pouquinho do seu trabalho, Jéssica. Eu queria saber o seguinte, recentemente, ontem mais precisamente, nós tivemos aí aquela audiência pública que eu vi que você estava sentada ali na bancada junto com o prefeito, junto com o presidente da Câmara, onde foi aberta uma audiência pública para debater a taxa de lixo, uma taxa que vinha sendo criticada pela população e, por que não dizer, também utilizada como artilharia contra o governo Serginho pela oposição. Aliás, eu estava percebendo que se tinha uma coisa que estava encaixando no discurso da oposição recentemente, era essa crítica à taxa de lixo. Mas ontem o prefeito chamou a população e abriu o debate. Queria te ouvir, qual foi a impressão que você teve daquela audiência ontem? Olha, Renata, eu achei a audiência muito positiva. O prefeito sempre teve essa visão de refletir sobre os seus atos, né? Ele nunca teve esse problema de parar para ouvir a população e, se precisar rever algum ato que se teve no executivo, ele fazer essa revisão para melhor atender o interesse do município e também da população. Eu achei muito sensata a decisão dele. É uma decisão discricionária dele, né? Porque a gente vem falando isso, vem discutindo sobre essa questão. A lei não tem nenhuma inconstitucionalidade nela e não se discute, e ninguém discutiu até hoje a inconstitucionalidade da lei. Porém, existiu essa questão de talvez uma injustiça social, que foi o que ele trouxe, no sentido da regularização fundiária no município, porque, infelizmente, a gente sabe que essa é uma realidade de muitos anos e a gente tem uma dificuldade muito grande, inclusive na Fazenda, para a execução fiscal com relação ao cadastro. Isso é um histórico no município. Muitas casas não são nem lançadas. Exatamente. Não tem IPTU, não tem nada. São casas fantasmas. Está ali o prédio, mas não tem nada que garanta que ela existe. Né? Exatamente. E também muitos imóveis também não estão atualizados. Eu vi muita gente falar que o IPTU estava quase o mesmo preço da taxa. Mas será que o IPTU dessa pessoa está atualizado no metro quadrado da casa dela? Então, isso tudo é muito importante, porque a gente tem realmente um déficit muito grande no município com relação ao cadastro. E acabou acontecendo isso. Quando a gente faz um cálculo, o cálculo foi feito com base na coleta daquela região. E com isso, inclui o quê, Renata? Inclui todos os imóveis, inclusive aqueles que não estão regularizados. O prefeito viu isso e entendeu que as pessoas que estavam regularizadas acabaram que estavam pagando por aquelas que estavam irregular. É verdade. Então, a taxa acabou ficando um valor um pouco alto, né, em virtude disso. Porque aqueles que estavam regulares estavam pagando pela quantidade de lixo de uma região em que milhares de casas ainda não estão regularizadas. Então, está tendo esse projeto para regularizar essa questão fundiária. Com isso, né, daqui a um tempo, que isso não acontece da noite para o dia, isso vai levar um certo tempo,
tem previsão? Você calcula o quê? Olha, ano, Renata, pelo menos? eu não acho. Menos de um ano isso não acontece, mas eu acredito que com os 2 anos, trabalhando muito, a gente já tem aí um grande avanço. E aí, com isso, vai melhorar muito essa condição de se realmente dividir, né, esse resíduo, essa quantidade que se consome de resíduo, pelo valor exato de casas que tem naquela região. Mas, pensando nisso, o prefeito decidiu, então, criar o teto. Né? Primeiro, ele diminuiu o metro quadrado, porque a gente estava com a taxa cobrando a partir de 100 metros quadrados. E o projeto de lei que vai ser enviado para a Câmara agora vai ser a partir de 30 metros quadrados, ou seja, criou ali, né, uma diferenciação entre o metro quadrado e outro, né? Ampliou as faixas, né? E também criou o teto, né? Então, o teto começa com R$100, né? Depois vai, acho que 150, 250. Então, vai ficar uma coisa muito mais acessível para todos. E aquelas pessoas também, isso já estava na lei, inclusive, que são pessoas que têm o cadastro, né, no CRAS e tem Bolsa Família e tudo mais, tem isenção, é só fazer o requerimento. E eu acho que com isso vai ficar uma questão melhor, uma justiça, né, fiscal melhor para todos. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Diante do cenário que nós estamos vivendo, né, o brasileiro não aguenta mais imposto, tarifa. Não tinha jeito de não cobrar isso não, Jéssica? Até porque a cidade não tá esse brinco. A gente tá vendo aí, tá cobrando uma taxa, mas a gente tá andando pela cidade e tá vendo lixo. Não dá para cobrar essa taxa depois que a cidade tivesse um brinco? Isso é o que eu tenho ouvido o povo comentar na rua. Como é que é isso? Então, Renata, essa taxa, né, poucas pessoas sabem, mas ela é uma obrigação do Poder Executivo. A Lei Federal do Marco do Saneamento teve uma alteração em 2020 e desde 2020 os municípios tinham um prazo de 12 meses para implementar essa taxa. E com isso, todos sabem que em Cabo Frio... Peraí, 2020? 2020. Nós estamos em 26? Exatamente. Então tem 6 anos que já era para estar sendo cobrada essa taxa? Em 5 anos, né? 6 a 5 anos, praticamente. Ué, Exatamente. gente. Então, assim, é só pegar a lei, né, a 14.026, se eu não me engano, de 2020, no seu artigo 35. Eu não me lembro o parágrafo agora, se é o primeiro ou o segundo, mas está na lei, em que os municípios são obrigados a cobrar essa taxa sob pena de responder por renúncia de receita. Então, caramba. Exatamente, é uma questão que não foi uma escolha, né, é uma obrigação fiscal do prefeito fazer. Ele criou ainda, né, essa fórmula de tentar amenizar, né, essa taxa para os cidadãos, mas assim, infelizmente não é uma escolha, né, é uma obrigação que realmente tem que ser feita. Então, tem que cobrar, não tem jeito, né? Eu tentei, né, Vi? O pessoal pediu pra isso, assim, não tem como o prefeito não cobrar isso, não. Não tem como deixar isso. Não tem nem como pedir pra esperar do ano que vem, porque, 5 anos sem cobrar também. E responde, né, Renata? Ele responde na justiça? Porque responde por renúncia de receita, tá escrito expressamente na lei. E assim, eu acho importante também que esse acho que faltou esse tipo de explicação pra população, sabia? Ontem ele falou sobre isso na audiência pública, né? Como eram muitos assuntos, né? Ele não falou talvez de forma tão detalhada, mas ele falou isso ontem na audiência. Mas acho que isso é importante a população saber também. E é importante saber também que esse recurso vai ser utilizado para coleta, né? Então ele tem uma destinação específica, ele não pode ser usado para outra finalidade. Ele é um recurso específico para esse tipo de serviço. A minha preocupação é aquele cidadão que, com raiva, porque está pagando uma taxa de lixo, começa a jogar mais lixo ainda na rua. Porque o que eu já vi de gente fazendo discurso, tem que jogar papel no chão para poder gerar emprego para gari. Aí tem esse cidadão que fala isso, né? O cara que, não, vou jogar esse sofá aqui no meio da rua aqui, porque eu tô pagando a taxa. O cara que, né? Tem isso, né, Jéssica? Tem, né, essas mentes brilhantes que pensam dessa forma, mas eu acho que é uma pena, né? Eu acho que lá fora, Renata, você sabia que o lixo lá ele é cobrado por saco de lixo? Então lá existem outras formas de se cobrar a taxa, que é diferente daqui do Brasil. Mas fora do país, existem vários países em que você tem um saco de lixo, o saco de lixo azul custa tanto.
e a pessoa paga diariamente por aquele resíduo. Tem que se ter essa consciência ambiental também, né? Não é só uma questão tributária, nós estamos falando de uma questão ambiental. Então, como inadiável, né? Inadiável, porque assim, as pessoas não pensam a longo prazo, né? Então, e essa questão do marco de saneamento, que é a lei federal, é uma questão ambiental. Então, é justamente para que você possa também criar essas coisas para você poder melhorar o meio ambiente. Por exemplo, que você falou sobre a questão das caçambas de lixo e tudo mais. Isso é um trabalho difícil também, porque as pessoas, elas às vezes têm a caçamba de lixo, mas jogam o lixo ali, não esperam o horário da coleta. Impressionante. Ao invés de esperar o horário para poder colocar o seu lixo na rua, coloca o lixo na rua um dia antes, coloca o lixo antes do horário. E aí vem cachorro, vem gato. Urubu. Você vê que e isso a cidade fica suja. O shopping do Peró, já falei isso a semana toda, eu moro ali pertinho. Fica muito feio pro próprio shopping do Peró. Hoje eu vi lá, a turma de urubu, nenhum tava com a camisa do Flamengo, diga-se de passagem. Os urubus lá, de novo, rasgando o saco. Na segunda-feira, então, que tava um nojo. E aí eu concordo com você. É importante que a administração do shopping do Peró também pense em como evitar, porque aquilo ali atenta contra a própria imagem do estabelecimento comercial. E aí, aproveitando que a gente está falando desse gancho, tudo bem que equacionou o valor das casas, mas eu quero saber, as grandes empresas de Cabo Frio, grandes supermercados, shopping center, estão pagando uma taxa justa à altura do tanto de lixo que eles produzem? Foi feito um índice, né? Então, se você observar lá na lei, existem os índices para cada tipo de... Vamos supor, se é residencial, se é comercial, se é industrial. Existem os índices que são fórmulas do cálculo que é feito de acordo com o resíduo que é coletado, né? Com todos os custos ali daquele resíduo. Não criou-se um teto, tá? Para essas indústrias, para grandes indústrias. Não, o prefeito não criou o teto, criou o teto só... Na verdade, a gente vai mandar, né, para a Câmara, mas a sugestão é apenas com relação a residencial e pequenos comércios, né? Então, os demais vai se manter o que está na lei, com base no cálculo, vão pagar, sim, com certeza, um valor mais alto, até porque eles consomem realmente muito mais, exceto as empresas que têm coleta própria particular. Aí essas empresas vão fazer o requerimento e ficam isentas de pagar essa taxa. Nossa, agora sim. Bom, pra gente finalizar por aqui, Jéssica, um outro assunto também que que justifica a sua presença aqui, é aquela polêmica envolvendo a eleição do Conselho Municipal, o CEMUPAC, né? Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, que recentemente a Justiça determinou o cancelamento dessa eleição. E a gente conversou com você e você disse que o município iria recorrer. Eu queria que você explicasse rapidamente, nosso tempo já está se esgotando, como é que ficou essa situação? Então, Renato, com relação a essa questão do conselho, eles entraram, né, na justiça pedindo anulação da eleição. Inicialmente não teve a liminar deferida. Nós tivemos depois, recorreram depois, né, sobre essa liminar, entraram com agravo. Conseguiram a suspensão e o juiz da comarca depois decidiu o mérito, né, decidindo por suspender, anular e pedindo uma nova eleição. Nós recorremos dessa decisão, ainda está para análise, né, não teve nenhum julgamento ainda desse recurso, mas a gente não descarta a possibilidade de, se for o caso, para cumprir a decisão judicial, fazer a nova eleição e assim dar efetividade à decisão do juiz. A gente já está fazendo essa análise interna, né? A secretaria já está se movimentando com os preparativos e, se for necessário, faremos sem problema nenhum. Então, tá ótimo, é isso que a gente queria saber, né? Exatamente. Doutora, tem alguma coisa que a gente falou por aqui, que não falamos por aqui, que você julga importante dividir com nossa audiência? Algum recado da Procuradoria, alguma informação importante para o pessoal registrar na memória ou algo mesmo que seja da sua vontade? Eu gostaria de agradecer apenas, Renata, a oportunidade. A Procuradoria é um órgão, como eu falei para você, técnico, né? Então a gente pouco aparece na mídia e assim a gente continua porque faz parte, né, do nosso trabalho e assim às vezes é até melhor, porque às vezes a gente acaba tomando decisões, né, que possa ser difícil para a população entender. Mas é isso, a Procuradoria está sempre à disposição. A gente está ali sempre para atender também qualquer pessoa que tenha dúvida com relação a essa questão da taxa de lixo. Quem tiver dúvida também procurar, né, o município, pode procurar na Procuradoria, que a gente está ali também à disposição, a Secretaria de Fazenda. Eu acho isso muito importante, Renato, porque
porque teve toda essa mídia, mas poucas pessoas procuraram. Na Procuradoria, ninguém procurou, né? Exceto a OAB, que foi intermediar, né, essa situação, mas assim, como cidadão não teve procura com relação a isso. Eu também não soube de nada na Fazenda, então assim, eu acho que é importante as pessoas também procurarem essa informação, né? Com relação ao cálculo, é só fazer um requerimento, solicitar, e a gente vai tentar agir sempre com a maior transparência possível. Maravilha, então, Jéssica. Muito obrigada pela sua presença. Nós temos aqui, para finalizar, um quadro like e dislike, onde você dá um like para alguma coisa ou alguém e, na sequência, dá um dislike para alguma coisa ou alguém. O Vini vai botar uma vinheta, uma musiquinha. A sua câmera é essa daqui. E aí eu quero que você mande seu recado. Tchan, tchan, tchan. Vamos lá, Vini. Solta aí. Pelo like. Like e dislike. Doutora Jéssica, diz pra mim, pra quem vai ser o like nesse dia 31 de março de 2026? O meu like vai, então, já que nós estamos no mês da mulher, para todas as mulheres, né, mulheres guerreiras, mulheres que pensam em si e que estão aí em lugares de poder, enfim, são para as mulheres, então, em homenagem ao mês de março, e principalmente as mulheres, então, da Procuradoria, né, vou puxar um pouco sardinha para o meu pessoal, que são mulheres maravilhosas, assim como todo o corpo técnico que está lá. E o meu dislike, ô Renata... Peraí, o dislike. Ah, o dislike? Tchan, 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 tchan. Tem que ter a vinhetinha. Ó, suspense. E agora? Quem leva o puxão de orelha de doutora Jéssica? Não é uma pessoa, eu acho que são pessoas... Opa! Pessoas que tentam desinformar a população. Eu acho que a desinformação é algo muito negativo, algo muito ruim, e eu acho que isso vai meu dislike para essas pessoas. Eu acho que as pessoas precisam buscar um pouco mais da verdadeira história para poder tirar suas verdadeiras conclusões. Certíssima. Acabamos de conversar com a doutora Jéssica Guimarães, procuradora-geral do município de Cabo Frio. Ela